Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, sou cardiologista e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, sobre o que é colesterol. Então eu vou falar sobre isso baseado numa paciente que eu atendi e ela me perguntou: Dr. Lima, qual é o valor do colesterol normal? Então antes de começar a responder essa pergunta, a primeira questão que eu vou explicar é o que é o colesterol. Então o colesterol é uma gordura que o nosso organismo consegue produzir uma parte, mas principalmente a gente consegue absorver dos alimentos, tá? E esse colesterol, ele não é ruim para o nosso organismo, ele é muito bom. Ele ajuda na formação de várias partes do metabolismo do nosso corpo. Desde a formação de hormônios sexuais, como testosterona, como estrógeno, desde a composição dos sais biliares, né, na bile, na vesícula biliar, que ajuda na digestão dos alimentos. Faz parte da membrana plasmática das células, então toda célula tem uma membrana, essa membrana é feita em parte por colesterol. Então o colesterol ele é bom, ele é fundamental, então todo mundo tem que ter. Doutor Lima, qual é o grande problema do colesterol? O grande problema é o excesso do colesterol, porque esse excesso de colesterol é provado e comprovado que ele é depositado nos vasos. Ou seja, então quando a gente tem uma artéria, ocorre a deposição de colesterol e acaba formando uma placa de gordura de colesterol, chamada placa de ateroma. E essas placas, quando entopem, levam a doenças graves. Se ela entupir nas artérias do coração, nas artérias coronárias, vai levar ao infarto do coração. Se entupir nas artérias do cérebro ou nas artérias carótidas, ela pode levar ao AVC. Se essa placa estiver numa artéria da perna, pode levar até uma amputação da perna. Então, o grande problema é o excesso de colesterol. Doutor Lima, mas eu ouvi falar que existem dois tipos de colesterol. E é verdade, existe o colesterol HDL e existe o colesterol LDL. O colesterol LDL é o famoso colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Doutor Lima, por que o LDL é o colesterol ruim? Gente, é porque o LDL ele é o grande vilão. Ele é o colesterol aterogênico. Ele é o colesterol formador de placa. Então, o ideal de um paciente saudável é a gente ter um nível de LDL baixo e um nível de HDL mais alto, certo? Doutor Lima, então como é que eu faço para me prevenir? O que é que eu tenho que fazer para eu aumentar o meu colesterol bom e deixar o meu colesterol LDL baixo? Primeira coisa, é provado que a atividade física regular aumenta os níveis de colesterol HDL. A gente não tem remédio satisfatório para aumentar o HDL. Era muito bom se eu tivesse uma pílula mágica que aumentasse o HDL e baixasse o LDL. Então a gente tem muitos remédios que conseguem baixar o LDL de uma forma eficaz e pouco remédio que aumenta o HDL. Consegue à custa de muitos efeitos colaterais e praticamente a gente evita utilizar esses medicamentos. Mas o fato é entender principalmente quais alimentos, né, que causam aumento dos níveis de colesterol, principalmente do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, quais são os alimentos que aumentam o colesterol ruim? Vamos lá, são os alimentos, as gorduras animais. Então, o excesso de carne frita, como nas picanhas, nas costelas, né? Então, essa gordura animal é rica em LDL. Os derivados do leite, né? O próprio leite integral, o queijo, as manteigas, né? São ricas em colesterol. Outro alimento, qualquer alimento que você frite, qualquer fritura, ela aumenta o colesterol ruim. Então a gente tem que evitar as frituras. Me perguntaram uma vez: doutor Lima, se eu usar azeite de oliva é bom? Eu digo que é. Agora, se você usar ele cru para temperar o seu alimento. A partir do momento que você frita qualquer óleo, pode ser o óleo melhor que for, azeite de oliva, óleo canola, óleo de girassol, todos esses óleos aumentam o colesterol ruim, tá certo? Então a gente tem que tentar ter uma dieta equilibrada para evitar o excesso do colesterol ruim, tem que praticar uma atividade física regular para aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E agora eu tenho que saber responder à paciente: doutor Lima, e qual é o valor normal do colesterol? Então hoje antigamente todo mundo dizia o colesterol normal é até 200. Então, quando a gente fala que o colesterol normal é até 200, a gente está falando do colesterol total, que ele é feito do colesterol ruim, LDL, e do colesterol HDL. Mas essa pergunta hoje, atualmente,
ela não é mais feita assim. Por quê? Porque o colesterol, o seu valor do colesterol ruim, do LDL, depende do seu risco cardiovascular. Então, o seu médico vai calcular o seu risco para dizer se você tem um risco cardiovascular baixo, intermediário, alto ou muito alto. Então, os valores que a gente vai utilizar para saber o valor do colesterol vai depender do seu risco. Então, se você tiver um risco cardiovascular muito alto, a gente vai brigar, pelejar para o seu valor do LDL, que é o colesterol ruim, ficar menor do que 50. Se você tem um risco alto, se você é diabético, hipertenso, já tem alguns outros fatores de risco, provavelmente seu risco vai ser alto. Então, seu risco alto, o LDL, tem que ser menor que 70. Ah, doutor Lima, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não fumo, né? A minha pressão é boa. Então, provavelmente, você vai ter um risco cardiovascular baixo. Então, seu LDL tem que ser menor que 130. Então, respondendo à pergunta da nossa paciente, o valor do colesterol ruim, do LDL, depende do risco cardiovascular dela. E aí, você já procurou seu médico para saber qual é o seu risco cardiovascular e qual estratégia nós vamos usar para prevenir essas doenças cardiovasculares e para promover mais saúde, tá certo? Então fica a dica, todo mundo tente prevenir, saber seu risco cardiovascular, questionar o seu médico para viver cada vez melhor e aproveitar os momentos bons da vida. Então um forte abraço e contem comigo o que precisar.